Fala pessoal, tudo bem com vocês? Garro não treina, é dúvida para o jogo e eu quero saber com vocês qual a melhor escalação para encarar o Barcelona diante das dificuldades e da necessidade que o Corinthians tem de fazer o resultado. As finais do Campeonato Paulista foram definidas, a gente vai falar de datas, horários e da logística também, porque tem uma data FIFA no meio, uma loucura. Rapaziada, vamos lá, vamos tratar das informações do Timão. O Rodrigo Garro se tornou a principal dúvida do técnico Ramon Dias para essa partida tão importante, né, diante do Barcelona de Guayaquil. Ele treinou apenas na parte interna do CT nessa terça-feira, não foi a campo. Ele ainda se queixa de dores no joelho, ele tem uma espécie de tendinite no joelho, tem um outro nome, acho que é tendinopatia patelar, né? Mas enfim, eu não quero até me equivocar aqui, mas enfim, é uma espécie de tendinite que não gera uma lesão, mas gera um desconforto, gera muitas dores. O Pedro Ramiro, repórter muito parceiro, que era da Rádio Bandeirantes, está na TV Record agora, gravou um conteúdo na rede social dele, chamando atenção para o fato de que nos bastidores da vitória sobre o Santos, o Garro ele apareceu no vestiário com um curativo no joelho, que é aquele curativo da infiltração da agulha que entra no joelho, que os jogadores fazem para sentir menos dor ou para não sentir dor, né? Para dar aquela aliviada e o cara poder jogar, né? Poder atuar sem problema nenhum. É uma dificuldade, né? Que atletas com lesões crônicas ou com alguma dificuldade têm que passar. Então, não dá para a gente saber se essa ausência dele na atividade dessa terça-feira foi apenas uma preservação, na medida em que ele está ok para o jogo, mas quanto menos desgaste, melhor, ou se realmente isso implicaria na ausência dele na partida, o que seria muito ruim, né? Nós estamos falando aí do principal jogador do Corinthians em termos de dinâmica, assistência, finalização, envolvimento ali com o ataque, né? O cara que influencia demais no jogo. E assim, tem uma final para ser disputada no domingo. Então, será que eles não estão trabalhando também pensando nesses dois jogos? Depois tem uma data FIFA que para e o Garro não foi convocado. Então ele teria esse período aí de uns 10 dias até jogar o jogo da volta, né? Então, talvez o Garro, e é gramado sintético, né? E assim, não quero aqui também ser leviano a respeito disso, mas a gente sabe que tem um impacto diferente, impacto mesmo, né? O jogo no gramado sintético, né? Essa primeira partida no Allianz, já vou falar detalhadamente aí das finais do Paulista com o Palmeiras, mas a gente sabe que o joelho, essas lesões mais ligamentares, mais de joelho, de tornozelo, elas são mais recorrentes no gramado sintético, né? Então, cara, se ele tiver com alguma propensão, né, de lesão, é um negócio complicado. Enfim, vamos pro fato, né? O resto é especulação. Ele não treinou na parte interna, na verdade, né? Não treinou no campo com bola e virou uma dúvida do técnico Ramon Dias para esse jogo diante do Barcelona de Guayaquil. Diante disso, tem alguns outros desfalques, na verdade, além do Garro, o Igor Coronado, né, que é justamente o cara que poderia fazer a função do Garro. E aí, putz, que azar, né? Porque o Coronado começou o ano recebendo mais oportunidades. A galera até pegou no pé em alguns momentos, em outros ele foi importante. Aí o Garro volta pro time e o Coronado não aparece mais. Aí você pensa, pô, não deu sequência pro Coronado e tal. Aí nesse momento, que talvez ele pudesse ter uma rodagem maior, uma minutagem maior, o cara não pode jogar porque tá com uma lesão muscular. É difícil, é uma pena. O Corinthians nesse treinamento treinou bolas paradas, pelo menos pela informação da assessoria de imprensa, né? O que é fundamental, especialmente a defensiva, e penalidades. Vamos lá, o Corinthians precisa de 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Poxa, 3-0, né? Se fosse 2. Mas vamos lá que sem pessimismo aqui, né? 3 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis e o elenco treinou penalidades também nessa terça-feira. Penalidades tem que treinar sempre, né? Mas vamos lá. Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, que está meio que fixada como uma dupla titular. E na lateral esquerda, falei que era só o Coronado, né? O Fabrício Angileri, né? Que acaba sendo um desfalque. Mesmo que ele não esteja inscrito na Libertadores, já falamos sobre isso, né? Hoje ele é titular absoluto. Então, trata-se de um desfalque, sim. E aí,
o Ramon tem o Hugo e o Matheus Bidu. É uma tendência que ele escalhe o Matheus Bidu, né? Até porque o Corinthians será propositivo no jogo, né? Ele precisa buscar o ataque, ele precisa estar depois da linha divisória do gramado. E o Hugo não oferece isso. Mas também não pode se expor, porque o Barcelona sabe que ao fazer um gol, ele praticamente inviabiliza qualquer tipo de reação do Corinthians. E o Bidu tem esse problema no aspecto defensivo. Meio de campo, a formação que foi definida contra o Santos, né? O Ranieri de primeiro volante, o Martínez pelo lado direito, o Carrilho pelo lado esquerdo e o Rodrigo Garro na ponta do losango, se ele jogar com o Memphis e o Yuri no ataque. A possibilidade, caso o Garro não jogue, talvez seja do Romero. O Romero que vem entrando bem nas partidas e tal. É curioso que o Thales Magno vem perdendo espaço, né? Pelo menos nessa primeira opção do Ramon. E olha que ele é hoje o vice-artilheiro do time na temporada, né? Porque o Yuri passou ele, mas até então ele era um artilheiro máximo. Mas ele tem jogo aí que ele nem entrou. Será que os caras já sabem que não vão ficar com ele? Que ele, eu sei que o custo dele é muito alto, mas o Corinthians estava tentando uma renovação até o final do ano, pelo menos, né? Ou até o meio do ano que vem, mais um ano de empréstimo junto ao time dele lá nos Estados Unidos, mas não sei. Será que já é um indicativo de que o Corinthians já não conta tanto assim com ele? Porque o Romero meio que puxou essa fila, né? Passou na frente, digamos assim. E tudo bem, o Romero, especialmente na Neoquímica Arena, é um cara que tem jogado bem, tem entrado bem e tem deixado a sua marca, né? Então, provavelmente o Romero seja a primeira opção. O Romero entrando no time, o Memphis ele volta. A gente falaria de um 4-3-3, né, com 3 atacantes, mas ele jogaria um pouco mais na faixa central, como ele fez em alguns momentos no Paulista, fazendo a função do Garro. Não necessariamente com a característica do Garro, mas fazendo a função atrás do ataque, né, vindo de trás para finalizar, combinando jogadas, e o Romero e o Yuri se alternando lá na frente, né? Muitas vezes o Romero ataca o espaço como 9, o Yuri também, às vezes o Yuri cai pelos lados, enfim. Eles se entenderam bem quando isso aconteceu. E o Memphis sendo esse cara vindo ali para combinar um pouco mais de trás. Seria essa a alternativa caso o Rodrigo Garro não jogue. A gente vai ter que esperar até a hora do jogo para tirar essa dúvida, né? Gente, as finais do Paulistão estão definidas com os jogos agora, nesse domingo, dia 16 de março, 6h35 da tarde, no Allianz Parque, o jogo de ida. E aí, pausa para uma data FIFA e o jogo da volta será no dia 27 de março, 11 dias depois, né? Na Neoquímica Arena, às 9h35 da noite. 9h35 da noite de uma quinta-feira, a grandiosa decisão do Paulistão 2025. Um Corinthians e Palmeiras para ninguém botar defeito. Mas que tarde, né? Caramba, estaremos aqui na nossa live pós-jogo, adentrando a madrugada, dependendo do que acontecer, né? Vamos ver se o Corinthians confirma o título ou se o Palmeiras confirma o tetracampeonato. Vai ser demais. Esse primeiro jogo, o Palmeiras joga em casa, e depois o Corinthians tem a primazia de decidir na sua casa, lá na Neoquímica Arena. Essas finais, elas terão uma novidade. A arbitragem ainda não foi definida, né, para os dois jogos. E a gente já começa a se preocupar, né? Porque a arbitragem no Campeonato Paulista ela deixou a desejar em vários aspectos. Vocês viram o que aconteceu na semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Com o VAR também tendo muitas dificuldades, não sabendo a hora que entra, uma interpretação equivocada, os árbitros em campo também, o próprio Matheus Candançan, que é um dos cotados, né, para expulsar o Zé Ivaldo, ele precisou do recurso do VAR naquela entrada do Yuri, no campo ele não interpretou como lance para vermelho, é muito preocupante o momento da arbitragem brasileira e a paulista é dita como referência, né? Então aí eu me preocupo mesmo. Mas tem uma novidade. Será o primeiro jogo do Brasil a testar o impedimento semiautomático, que é aquele recurso tecnológico já utilizado na Champions, em jogos da FIFA, nas principais ligas do mundo, que é realmente absolutamente fantástico. Aquele ali não tem dúvida, né? Porque em muitas, na La Liga, por exemplo, eu lembro de um lance recente que pegou a ponta da chuteira, assim, do calcanhar, e o cara estava impedido por isso. É isso, né?
Você tem esse recurso milimétrico, mas muito mais fácil de identificar, e não essas linhas tortas, grossas, de paintbrush, de uma tecnologia muito amadora que a gente utiliza ainda no VAR no Campeonato Brasileiro. Tomara que sirva como exemplo e referência para que a gente utilize esse recurso daqui para frente em todas as competições. Vai ser uma novidade, então, e a gente vai ficar na expectativa. Eu acho que não tem muito como fugir do Rafael Claus no segundo jogo, e no primeiro eu confesso que eu tenho dúvidas, porque o Flávio Rodrigues de Souza é um dos principais, e ele já se queimou totalmente pelo que aconteceu na semi. O Matheus Candançan é possível que apite o primeiro jogo e o Claus o segundo. Eu imagino que seja assim, se não, será a Edna Batista, ou a Daiane Muniz, que também são duas árbitras muito bem cotadas. Mais alguém que eu estou esquecendo? O Flávio acabou se dando mal aí nesse aspecto. Bom, tem o Vinícius Araújo e tal, tem o João Vitor Gobi, mas eu acho que eles estão numa escala inferior. Eu acho que não vai ter como fugir de Rafael Claus e no primeiro jogo talvez o Candançan. Gente, vamos falar sobre... eu queria referir um dado muito interessante do Ramon, né? Ele completou 50 jogos na partida diante do Santos. A comissão técnica tem 51, né? Porque o Emiliano treinou uma partida diante do Atlético Goianiense. E o Ramon ele completou esses 50 jogos com 63% de aproveitamento. É um aproveitamento dos maiores assim do século, com esse número de jogos, né? Entre os técnicos do Corinthians, né? Tá muito próximo ali de Carille, Tite, o Carille quando foi campeão brasileiro. Realmente os números são bons, apesar das eliminações nas Copas e de algumas inventadas que ele dá, ele tem números positivos. Desses 50 jogos são apenas 10 derrotas. É pouco, né? Por isso que o aproveitamento é tão bom. São 27 vitórias. E tem um mérito realmente que é transformar, né, o Química Arena. Isso quem transformou é o torcedor, né? Mas eu sempre lembro, né, que há alguns anos, infelizmente, o time era tão difícil, né, que nem em casa conseguia agradar o torcedor, né? Conseguia corresponder esse amor do torcedor. Hoje não. Hoje o time do Ramon, pelo menos dentro de casa, ele resolve muitas coisas, mas precisa de um resultado. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês um giro de informação do Timão. E vamos iniciar o vídeo repercutindo, reagindo o vídeo do Chico Garcia, trazendo as últimas informações, escalação e a preparação do Corinthians para esse jogo daqui a pouquinho contra o Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena, pulsando com quase 50 mil torcedores. Corinthians que perdeu o primeiro jogo lá no Equador por 3-0 e precisa reverter esse placar hoje, jogando em casa, se quiser classificar para o grupo de fase da Libertadores. Timão que é muito zoado por todo mundo, que não tem tradição na Libertadores, infelizmente começou muito mal, né, empatando o primeiro jogo com a Universidade Central da Venezuela e depois ganhou em casa de 3-2, mas aos 43 minutos do segundo tempo, que foi marcar o gol decisivo para se classificar, e passou para enfrentar o Barcelona e lá tomou 3-0. Corinthians não jogou nada, o time deles não é ruim, mas também não é que é time que tem tanta qualidade. O Corinthians hoje é um time com muita mais qualidade, mas não adianta você ter qualidade técnica, né, e não aplicar dentro de campo. E o que aconteceu com o Corinthians foi isso. O Corinthians dormiu em campo, o Corinthians apagou em campo, o Corinthians foi um time apático, totalmente atípico o que é Corinthians. Porque o que é Corinthians? O que é Corinthians é símbolo de luta, é de raça, dedicação, honrar o nosso manto sagrado. Isso não aconteceu. Por isso que a torcida da Gaviões da Fiel acabou soltando a nota, acabou cobrando os jogadores, porque percebeu que eles não nos representou jogando daquela forma. Mas ao final do jogo, o time do Corinthians, né, no vestiário, acabou tendo uma cobrança muito pesada entre os atletas, onde saiu na mídia que houve cadeirada, ou uma série de outras coisas, e o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou desmentindo que houve cadeirada. Não houve isso, mas ele afirmou que teve discussão e houve uma cobrança muito pesada entre os atletas. E o mais exaltado dessa reunião foi
o Memphis Depay, que acabou aí cobrando o sistema defensivo, principalmente o João Pedro Choca, que acabou fazendo aquele pênalti infantil, o Barcelona de Guayaquil sai fazendo 1-0, e o Gustavo Henrique, que estava jogando na defesa, não gostou daquela cobrança e também rebateu o Memphis Depay, onde houve uma discussão acalorada entre os atletas, mas não passou disso, porque o Gustavo Henrique disse o seguinte: olha, você está cobrando nosso sistema defensivo. Espera aí, e você lá na frente não faz gol por quê? Você nessa temporada tem apenas 2 gols. Então o tempo esquentou e hoje chegou o grande dia. Corinthians ontem, acabou aí, o Chico repercutiu, né? Acabou treinando o pênalti, não é para menos, tem que treinar mesmo, tem que pensar nessa possibilidade, né? Lutar para isso, porque se o Corinthians conseguir essa classificação hoje, diante do Barcelona de Guayaquil, na Neoquímica Arena, será um fato histórico. E aí o futebol tá aí para marcar história, né? Será um fato histórico, porque quem não é corintiano já tá tirando o sarro, dizendo Corinthians, adeus, Libertadores. Então o Corinthians é assim, quando você pensa que não vai acontecer, aí acontece, porque o Corinthians ressurge da cinza. E esses jogadores do Corinthians precisam de entrar em campo hoje e nos honrar, nos representar, fazendo aí valer esse time milionário que o Corinthians tem, salário milionário do Memphis Depay. Memphis hoje, ele tem 19 participações em gol. Se ele fizer mais uma participação em gol hoje, marcando ou dando assistência, ele ganha mais 1,5 milhão. Porque essas modomias estão no contrato dele. A cada 15 participações em gol, Memphis recebe 1,5 milhão. A cada 20 participações em gol, Memphis recebe 1,5 milhão. A cada 25 participações em gol, Memphis recebe mais 1,5 milhão. A cada 30 participações em gol, Memphis recebe mais 1,5 milhão. E assim sucessivamente. Depois volta de novo a cada 15, a cada 20, a cada 25, a cada 30 e assim sucessivamente. Olha para você ver, esse contrato de Memphis tem muita economia e ele tem apenas 2 gols esse ano, hein? Então precisa jogar mais, precisa representar mais para sair dessa classificação. E a gente vai estar acompanhando, vai estar torcendo, vai estar vibrando e, sobretudo, acreditando que o time vai conseguir fazer uma noite histórica, uma classificação histórica para a gente passar para o grupo de fase da Libertadores e se fortalecer na Copa Libertadores da América. E depois virar aquela chavinha, porque depois tem o Palmeiras na Neoquímica, no Allianz Parque, o primeiro jogo, dia 16, domingo. E depois tem aquela paradinha, né, para a seleção brasileira, né, data FIFA. E aí vem dia 27, quinta-feira, às 21h35, a final da Neoquímica Arena, Corinthians e Palmeiras, aí o estádio pulsando com quase 50 mil torcedores. O que está nos preocupando hoje é Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, a gente está vendo que ele não está bem, está sentindo muitas dores no joelho, e o Chico trouxe aí que ele apareceu com o joelho, uma marquinha, né? Parece que ele tinha tomado infiltração para jogar diante do Santos, e ele saiu de campo mancando. Então, Rodrigo Garro, é dúvida, porque o Corinthians só vai soltar a escalação momento antes do jogo. Ontem ele não treinou com bola, fez treino, né, específico, né, mas acabou não treinando com a bola. Então o Rodrigo Garro é dúvida, porque o Corinthians, a comissão técnica, a direção corintiana tem que estudar muito. Olha, onde o Rodrigo Garro é mais importante? É no jogo de hoje ou no jogo domingo contra o Palmeiras? E será que se jogar hoje e agravar essa lesão, ficar fora com o Palmeiras, é complicado, porque o Palmeiras é um time muito técnico, é um time muito forte. Ganhar do Palmeiras não é fácil. O Corinthians vai ter que jogar o que sabe e o que não sabe para vencer o Palmeiras, senão não consegue. Ou o Rodrigo Garro tem condições físicas de jogar hoje e domingo contra o Palmeiras. Então aí somente a comissão técnica que vai decidir momento antes do jogo, e a gente fica na expectativa, porque é um jogador que tem um talento absurdo, apesar que não está vivendo uma boa fase, mas também o jogador parece que está até jogando na dificuldade, mas é um jogador que tem um talento absurdo. Contra o Santos marcou os 2-1, um golaço, matou com o pé direito e bateu com o pé esquerdo,
golaço do Corinthians fazendo 2-1 para cima do Santos. E o seu reserva imediato é quem? É Igor Coronado, que está machucado há algum tempo. Ele até no início do Paulistão começou performando até bem, mas depois se machucou. Corinthians hoje não tem nenhum substituto. Se caso o Rodrigo Alves não jogar, Corinthians vai ter que puxar o Memphis para o meio, que está jogando até com a 10, né? E colocar no ataque Yuri Alberto e Romero. Tem que ter alternativa, né? Não tem. Thales Magno perdeu um pouco de espaço, não sei por qual razão, não sei que ele não vai renovar o contrato com o Corinthians, o que está acontecendo, né? Mas hoje é um jogo que tem que haver nesse momento é uma superação. A palavra superação tem que existir, seja com o Garro ou sem o Garro, mas quem entrar tem que fazer tanto quanto ele. E Fabrício Angileri, um lateral, eu considero um desfalque do Corinthians, porque é titular absoluto. O cara tá jogando muito. 2 jogos, 2 toques para fazer 2 gols. Contra o Mirassol, cruzou na cabeça do Memphis Depay para fazer 2-0 Corinthians. E contra o Santos, deu aquele passe no chão, rasteirinho, para Rodrigo Galvo fazer 2-1 Corinthians, desempatando o jogo e alcançando a classificação para a final do Paulistão. Então, Corinthians tem alguns problemas, mas precisa ser superado, porque Ramon Dias, se ele conseguir hoje essa classificação, vai entrar na história. E não é mais que o dever dele, porque o time do Corinthians é muito mais qualificado e perdeu de goleada, tomou uma verdadeira surra do Barcelona, do Barcelona de Guayaquil no Equador. Então o time precisa jogar mais, performar mais, porque são 2 jogos essa semana extremamente decisivos para a permanência de Ramon Dias, Emiliano Dias e toda a sua comissão. Porque se perder, tanto hoje quanto domingo, Ramon Dias já está balançando, já divide opiniões entre a cúpula corintiana. Então, se o Corinthians perder hoje, a chance do Ramon Dias cair, ela é de um número muito grande. Ah, mas tem o final do Paulista, não importa. Se o Corinthians tomar hoje uma surra de 2-3-0, adeus Ramon Dias, não tem mais clima. A diretoria não quer e nem ele consegue trabalhar mais, entendeu? Então, assim, o jogo hoje é um divisor de água. O jogo de domingo contra o Palmeiras, pela final do Paulistão, primeiro jogo no Allianz Parque, é um divisor de água. Ramon Dias está muito pressionado, tanto pela direção do Corinthians, tem uma ala, né, uma cúpula corintiana que não quer ele mais há muito tempo, tanto pelos torcedores que questionam o seu trabalho, porque entende que o Corinthians não tem um time tão ruim para fazer um campeonato por Copa tão mal como tem feito. Fez assim na Copa do Brasil ano passado, sendo eliminado por escalação errada e substituições erradas, então é culpa do treinador. A torcida pressionou quando foi eliminado para o Racing com a escalação errada, com substituição errada, quando o Racing que terminou com 5 atacantes. Nossa Senhora! Então, e o sistema defensivo totalmente desguarnecido. Então a torcida já pega no pé, ele já tem uma pressão muito grande durante a semana passada todinha e até essa semana também, após ganhar do Santos, a pressão para Augusto Melo demitir Ramon Dias, ela é permanente, ela é existente, e Augusto que está bancando até esse momento, porque se fosse por diversos diretores do Corinthians, Ramon Dias tinha pegado o boné e tinha ido embora. E aí, Vinhão, o que vocês acham? Vamos lá, hoje, Corinthians consegue aí fazer os 3-0, 4-1, né, 5-2, levar esse jogo para os pênaltis e o Hugo Souza brilhar e nós conseguir essa classificação para o grupo de fase da Libertadores histórica. E domingo contra o Palmeiras, vamos lá no Allianz Parque buscar um resultado muito positivo e se sagrar campeão dia 27? Deixa aqui no seu canal, no nosso canal, né, um comentário, deixa aqui o seu like, que é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, e deixe também a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.